para não... Tiago capítulo 3. Caros irmãos, Tiago fica lá no finalzinho, depois de Hebreus, do livro de Hebreus. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, que de acordo com a vontade do piloto, que são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade dos pilotos, ou do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chama o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue domar ou dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno, mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas? Ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Obrigado, Espírito de Deus, pela vossa palavra. Pedimos de forma humilde, dependente do Senhor, que o Senhor nos esclareça a tua palavra, Senhor, a vossa palavra, e que os nossos ouvidos estejam abertos, destampados, os nossos olhos bem abertos, para ouvir e ver, ouvir a tua voz, Senhor, e ver as maravilhas do Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Uma aguinha é bom. Quem quiser trazer uma aguinha aqui para o pastor, ele agradece. Certamente, amado, nós conhecemos o poder. Certamente nós conhecemos o poder terapêutico das palavras. Todas as coisas que você vê hoje foram criadas ou criados pelo poder da palavra. Quem de vocês nunca foi agraciado quando estava triste, doente, angustiado, desesperançosos, sozinhos, e alguém veio e trouxe uma palavra, e bastou aquela palavra para lhe curar, lhe trazer alegria, lhe trazer confiança, aumentar ou renovar a sua fé? Alguém aqui já passou por isso? Só eu.
Obrigado, Cristiano. Vai receber galardão do pastor. Ainda bem que o galardão é no céu, porque se fosse na terra eu ia dar os pêsames. Porque a pessoa não trouxe dinheiro, não trouxe carro, não trouxe às vezes nem um remédio químico, mas trouxe uma palavra e aquela palavra lhe sarou. Sim ou não? Há poder nas palavras, amados. Há poder nas palavras. Por isso que Tiago está me chamando a atenção, te chamando a atenção, e ele está aqui dizendo assim: cuidado, vocês que querem serem ou ser mestres, querem ser muito entendidos. Você, pastor Ari, que fala muito, nós já pecamos e erramos ao falar pouco. Você imagina um cara como eu. E se eu for julgado pelas minhas palavras, meu irmão, ai Jesus, vou até me benzer. Uma palavra boa é como um remédio potente, aplicado de uma maneira correta na causa, naquela enfermidade que você toma e fica bom. Só que muitas vezes a palavra ela é tão poderosa, na maioria das vezes, que ela não demora a fazer o efeito do remédio. Remédio potente você toma, espera 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 30 minutos, para ele poder fazer efeito. Tem palavras, amado, que é tão potente, assim, vem com uma força tão poderosa, que abriu a boca, a pessoa já está curada daquele problema. A angústia já se foi. Não esperou o remédio fazer efeito, não. Ele já vem limpando, já vem libertando, já vem trazendo alegria, já vem trazendo ânimo, já vem trazendo vida para aquele que estava morto. Sim ou não? O poder da palavra. É por isso que Jesus é o nosso Logos. O nome maravilhoso, viu? Só pode ter vindo do Espírito Santo dar esse nome Logos para essa igreja. Porque, amados, é o Logos que faz as coisas acontecer, mano. É o Logos, é a palavra, acabou, não tem outra coisa. A pessoa quer revelação, quer poder, quer unção, quer não sei o quê. Amado, faz parte do pacote do Espírito Santo, faz. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: se você não tiver nada disso, que tem, mas se não fluir nada disso, flua na palavra, tá bom demais. Glória a Deus, amado. Conhecereis a minha palavra, e ela libertará você de qualquer coisa. Entretanto, nós também somos testemunha de pessoas, famílias, comunidades que são minadas e destruídas por palavras insensatas. Quando nós abrimos a boca na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, e as palavras erradas, você destrói quem estava até muito bem. Pelo menos as mulheres aqui dizem demais: me dê uma pizza, mas não me maltrate com palavras. Porque uma palavra ferina, destruidora, ela vai lá no coração e cria uma cratera tão grande. Se você não for bem trabalhado espiritualmente, se você não for bem saudável espiritualmente e maduro, ela vai lhe destruir para o resto da sua vida. Não assim não, daqui ninguém não, da vida de quem aceita. Vocês conhecem alguém, amado, que hoje ainda não vive, ou morreram por causa de uma palavra, e diz: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. E geralmente não é agressão física que isso gera na pessoa isso, são palavras. Geralmente esse ódio, esse rancor, não é por agressão física, é por palavras. Eu não sei se é verdade, é o que se conta. Aquelas mortes que nós tivemos aqui, de Simeão, Carneiro e Veras, não foi nada de agressividade física. Dizem que foi um boato que alguém lançou contra a família de alguém, dizendo que a família de A ia matar a família de B. Fulano foi lá e matou a família de A primeiro, e começou: matei, vou matar não sei quantos. Os outros também foram lá e mataram, e começaram uma carnificação
carnificina por causa de boatos. Aí um levava 100 tiros no rosto, eles atiravam no rosto, que era só para mostrar o poder deles, atirava com o rosto. Aí tinha R15, AK-47, 12, pistola de todos os calibres, eles atiravam assim, ó. Só sabia quem era, porque conhecia o carro, conhecia as pessoas que estavam do lado, já havia essa coisa, mas deixavam irreconhecível. E se, segundo é verdade, que eu soube, que eu andava muito por aquele lado, e também se eu disser uma coisa ali, você não acredita o que foi. Aquilo começou com um boato mentiroso. Se alguém chegar para alguém que tem sangue no olho e disser assim, fulano disse que se você der bobeira ia matar você na esquina. Estava dizendo em todo canto. O cara nem disse isso. O que é que o valente faz? Vai lá e faz primeiro. E faz destruidor, para mostrar para a família dele que ali tem homem naquela outra família. E o que é que a outra família vai dizer? Aqui tem mais que lá. E você sabe qual era o chavão lá no Alto Oeste? A cada um carneiro morto, no mínimo 10 veras, 10 Simeão. E nessa época da matança eu andava muito por ali, sabe, amado? E era um negócio terrível. Pensa numa região tensa do caramba, era aquela. Por causa de uma palavra mal colocada na hora errada, de uma forma venenosa, destruiu 3 famílias. Foram destruídas 3 famílias. Teve gente que morreu para a Banda do Sul, de São Paulo, mas fazia parte da família, foram matar lá. Vocês estão entendendo, mas depois eu vou dizer onde é que eu quero chegar, ou o texto quer chegar. Eu vou só passar rapidamente por essa passagem aqui. Saul era um homem possesso de ódio por Davi. Saul, logo no início, amou Davi, se apaixonou por Davi. Davi matou o inimigo, o cara que passou 40 dias, um homem só, junto o exército dos filisteus, 40 dias afrontando o povo de Deus, inclusive o rei Saul. Não tem homem nesse lugar aqui que possa vir lutar com o meu guerreiro e Golias, 40 dias afrontando o povo. Chega Davizinho, maguinho, quem é esse incircunciso aí? Escapa da peste. Oxe, o rei disse aí que se matar esse homem aí, vencer aí, vai dar a filha dele, muito ouro, muita prata, muita roupa cara, e tem mais. A família desse guerreiro que matar esse gigante, nunca mais a família dele vai pagar imposto ao rei de Israel. Aí Davi disse, é comigo mesmo, papai e mamãe está quase na pendura. Estou só conjecturando, não é bem assim não. Mas, menino novo, mago, atrevido, disse, eu vou lutar com ele. Foi lá e venceu, senão não termina a história. Foi lá, venceu e matou. Ficou o queridinho de Saul. Só que mandaram Davi, depois de maguinho, mandaram Davi ir para umas guerras. Chegava lá Davi, mesmo maguinho, irmão, matava mais do que os soldados dele tudinho. Mas não era Davi que matava, era a unção do Espírito que estava sobre Davi, entendeu, amados? Vocês estão entendendo? Não. A gente precisa, amados, é ser grato e canalizar toda a glória para Deus. Na igreja, muito se destrói porque essas tapinhas na costa. Eita, que palavra. Ei, pastor, você botou batará. Minha irmã, que mensagem poderosa. Meu irmão, que hino é aquele, hein? Ô mulher da unção. Ei, tu tem unção. Menino, me arrepiou. Eita, foi poder. O irmãozinho, a irmã e o pastor podendo dizer assim, obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor me usou. Tem misericórdia de mim. Toda a glória, a honra, louvor e adoração é para ti. Vocês estão entendendo, mãe? Aí o cabo absolve, a mulher absolve. Aí pronto, ficou uma fagulhazinha de glória dentro da gente, torou-se. Acabou-se. Aí Davi foi, matou mais do que os outros. Aí Saul ia para a guerra, junto com Davi só estourando os inimigos. Pá, 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 tch, tch. Deus preparando ele para assumir o lugar. Não podia morrer aquele rapaz, tinha promessa. Aí quando Saul entra na cidade, aí o povo diz,
Davi, Davi, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Davi, Saul matou 1000. Olha, para o rei vindo da guerra, todo ensanguentado, cansado, na guerra. Aí a multidão diz: Davi, o rei Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Irmão, quando a gente não tem um coração humilde, ou pelo menos a gente não procura colocar todo o nosso orgulho, a nossa soberba aos pés da cruz, porque a gente não é humilde mesmo, coisa não, a gente não é humilde não, é uma fachadazinha que a gente tem de humildade. Na realidade mesmo a gente é muita soberba. Você quer ver se é humilde? Pisa no calo de alguém para tu ver, e alguém vai dizer: mulher, como é que pode? Ela dizer: homem, toda a glória é para Jesus, eu faço para Jesus. Pisa nos calos para tu ver. Então o que é que ocorre? Ele ficou com tanto ódio de Davi, ele era para se alegrar. Eu tenho um soldado que o Espírito de Deus está sobre esse homem de uma maneira tão grande, que esse menino é mago desse jeito, pode nem com uma espada. Como é que esse menino mata tanta gente? E quando Davi foi para a guerra, não levou o estilingue mais dele não, se levou foi escondido, irmão. Ele pegou uma espada mesmo e começou a guerrear. As pessoas usaram uma forma de elogio para com Davi, mas foi no lugar errado, na hora errada, que quem ouviu foi uma pessoa que não tinha humildade, era soberbo, prepotente, arrogante, no lugar de se sentir envaidecido, porque ao seu lado está um homem valente, valoroso, ungido por Deus. Não, ficou com raiva. Não tem gente assim na igreja, irmão? Chega alguém que canta melhor, que prega de uma forma melhor, ensina melhor. Aí o pastor aí, a raiva desse tamanho, porque agora o irmão Luciano ensina melhor do que eu. E a igreja quer ouvir mais irmão Luciano. Eu podendo me alegrar, dizer assim: maravilha, pai, o povo adora irmão Luciano, eu agora vou ter uma folguinha. Oh Jesus, posso até dizer um dia cansado: pastor Luciano, segura a barra aí que hoje eu não vou não, pai, eu estou tão cansado. Isso. Pode ir, pastor, fica à vontade, pô, uma viagem ali. Não, eu fico com ciúme. Como é que vai crescer? Me explica aí. Como é que eu digo que sirva a Deus se eu estou com ciúme do meu irmão, que meu irmão faz melhor do que eu? Ou tem uma habilidade de Deus para fazer melhor? Irmão, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, amado? A língua, amados, ela fere, mas também tem aqueles ouvidos doentios, fracos, que quando ouve a palavra, absorve ela de forma distorcida. E o problema muitas vezes não é a palavra, é quem está ouvindo a palavra. Você já presenciou alguém que você conta uma situação de uma irmã, do irmão: rapaz, fulano está assim, assim, assado, rapaz. Uma pena, rapaz, como é que pode? Pai, parece que ele andou traindo a mulher, rapaz, que negócio, né, irmão? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que ela não saiba. Diz no ouvido de quem? Misericórdia. Um ouvido doente, doidinho para ver a cidade pegando fogo. Na mesma hora que a irmã sai, que ora: tu não sabe da nova. Eu sabia. O Espírito de Deus nunca me enganou, meu irmão. Aí bota logo o Espírito de Deus no meio. Porque tem uns crentes na igreja que é usado por Satanás, que é uma coisa. Aí bota logo o Espírito Santo de Deus, que é para tapear. O Espírito Santo de Deus me mostrou na hora. Eu sabia, aquele cabo não prestava não. O que foi? Homem, você não sabe. Olha, fulano me contou. A pessoa que contou com o coração triste. Pediu para orar, só que contou para uma pessoa errada. Disse: não conta a ninguém não, vamos orar. Porque se a bichinha souber, coitada, nossa amiga souber, meu Deus. Aí tu não sabe, mulher, ela contou aqui: olha, menina, aquele cabra sem vergonha está com a mulher. Eu sabia. Vocês estão entendendo, mano? A palavra de Deus diz que no grande dia o Senhor trará todos aos seus diante dele e nos julgará pelas nossas palavras. Tem muita gente que naquele dia, mesmo aceitando Jesus, mesmo andando na igreja 24 horas, como uma beatazinha, um beato, naquele grande dia, o Senhor vai apresentar as nossas palavras diante dele e vai julgá-la uma a uma. E possa ser que a gente escute dele:
apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque a gente não aprendeu a dominar a língua. Glória a Deus, amado. Eu sei que não é momento para muita glória não, mas vamos aprender, né? Melhor aprender do que ficar dando glória aí. Eu vou adiantar porque senão eu não termino. Amados, houve um momento de Davi, que Davi estava sendo perseguido por Saul. Vou voltar a Davi de novo, não sei porquê. Eu vou ver se adianto. Estava sendo perseguido ele e os seus soldados. Aqueles homens que não valiam nada se juntaram a Davi. E andavam 400 homens, guerreiros, valentes, acaba com sangue no olho. De 400 a 600. Depois chegou 600, mas começou com 400. Mas vamos botar essa turma aí. E quando chega no lugar que havia uns sacerdotes, deixa eu ver se aqui tem, Nob, o nome do lugar era Nob, e lá era um lugar onde tinha um lugar de sacerdotes, uma casa de sacerdotes, onde se apresentava, se fazia sacrifícios a Deus, oferecendo holocausto e tudo, e lá estava a espada de Golias, que Davi venceu Golias, e essa espada estava lá, como um troféu. Davi chegou morrendo de fome, atrás de comer, e disse ao sacerdote: tem alguma coisa para me comer? O sacerdote sabia que o rei Saul queria matar ele, mas também o sacerdote sabia que o homem que tinha sido ungido por Samuel para substituir Saul era Davi, e todos sabiam e viam e percebiam o Espírito de Deus fluindo em Davi. Amém, amados? Você não percebe na igreja pessoas que têm unção, que têm graça, que têm chamado, e outros não têm, faz uma força medonha. Tem hora que eu fico pensando: Jesus, eu faço uma força tão grande, eu estou achando que eu tenho unção não. Mas eu estou por aqui. Então, o sacerdote que fez? Disse: rapaz, não tem pão não, não tem comida aqui não. Os únicos pães que tem é os pães da propiciação. Aí nem podia comer, que era o pão que se apresentava todos os dias naquele lugar para oferecer a Deus. Aí Davi disse: rapaz, eu vou comer o pão que eu estou com fome. Pegou o pão, o sacerdote disse: pode comer. Foi abençoado, ele comeu. Não deu nadinha. Se fosse outro, o cara comeu, chegasse, pegasse o pão, acho que eu morria torrado com o pão. Porque não podia tocar naquele pão, era pão sagrado. Mas Davi comeu o pão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Pegou a espada de Golias, que era dele, por direito, botou na cintura e foi embora. Não sei para quê, com a espada desse tamanho. Acho que ele nem podia com a espada. Sabe quem estava lá? Uma pessoa ouvindo a conversa. Correu para Saul e disse: ei, Saul, sabe quem esteve lá no templo? Quem? Davi e os seus homens. Não é que o sacerdote pegou os pães da proposição, pai, deu a ele, rapaz, para comer, rapaz. E parece que está com macumado, está com uma arrumadinha ali com Davi e o sacerdote, viu? E todos que estavam lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Ele foi lá enredar. Saul disse: mata todos eles, mulher, menino, criança, não fica um. Chamou os soldados dele, os generais dele, comandantes: vá lá no templo e mate tudinho. Aí os caras disseram: eu vou não. Matar os sacerdotes, ferir os homens de Deus, você está doido, rei? Vou não. Foi não, foram não. Aí sabe o que o rei Saul disse? Vem cá tu, que entregou. Como é o nome do cabo? Deixa eu ver aqui, está aqui, tá. O nome do cabo era Doeg. Não sei se o nome se pronuncia isso. Doeg. Doeg, ele disse: vem cá, você que entregou. Após você que entregou, vai matar fio da espada tudinho, não escapa ninguém, nem mulher, nem criança, nem nada. Tudo a fio da espada. Ele foi lá e matou tudinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender aonde a palavra, o ensino está querendo chegar. É eu e você mesmo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Basta uma palavra mal colocada para a gente destruir uma família, destruir uma igreja, destruir uma cidade. Vocês estão entendendo, amados? Então a gente precisa ter muito cuidado no falar. Isso é mais comigo, viu? Do que até para vocês mesmo. Vamos lá. Vou ver se eu adianto aqui. Eu sempre marco, olha. Isso mostra como a língua pode ser um instrumento de bênção e de destruição. Salomão, em Provérbios 6, 16, 19, ele elenca 6 pecados que Deus aborrece, e um pecado que a alma de Deus abomina.
Ele diz: 6 coisas me aborrecem, mas a 7ª eu abomino. Qual é, amados? Quem lembra? Língua mentirosa, língua que suspeita mal, testemunha de forma falsa, irmãos que geram dissensões dentro da igreja, irmãos que fazem fofoca do outro irmão para os irmãos da igreja, irmãos que criam grupos na igreja. Esse grupo não fala com aquele, vamos isolar a irmã fulano de tal, vamos isolar o irmão fulano de tal, não está na mesma corda, não pensa do mesmo jeito, não toma os nossos chazinhos junto. Eu estou falando do chá, mas é brincadeira, viu, irmão? Foi só porque eu me lembrei agora, tem nada a ver uma coisa com outra. É porque as irmãs da evangelização fazem um chazinho, eu digo, nem me chamaram. Eu estou só dando uma ideia aqui para ilustrar a história. Muito cuidado. É momento para que nós possamos rever aqueles irmãos que... Vocês acreditam que irmã Zeneide está conosco desde a fundação da Logos? E tem pessoas aqui na igreja que não sabem quem é irmã Zeneide? Aleph, eu fico calado. Levanta a mão assim, Aleph. João Paulo, levanta a mão, João Paulo. João Paulo e Aleph também estão desde o início da Logos. Só que Aleph desapareceu porque foi morar em Natal, ficou se congregando por lá. E João Paulo deu uma sumida, mas voltou. Eles, eu vou tirar vou salvar a barra deles. Mas a irmã Zeneide, ela passa às vezes um mês sem vir, 15 dias sem vir, 20 dias. Mas a irmã Zeneide está aqui, ela e o marido dela. Após muita gente com uma igreja de 50 crentes não sabe quem é a irmã Zeneide. Talvez nunca chegaram para ela, para apertar a mão dela e dar um abraço nela. E a palavra que eu coloquei no zap ontem, foi ontem, sei lá, nem me lembro mais. Aquilo é a prova do nosso distanciamento. Aquilo é a prova de muitas vezes da gente falar o que não vive. Eu acabei de colocar no zap, até parece que o que eu coloco ninguém leva em conta. Eu acabei de colocar algo que a mãe de Zeneide falecera. Eu estava vindo para Macaíba, ia para o velório de 2h30, 3 horas, e o enterro ia ser às 4, ou mais ou menos por aí. Ninguém disse nem um ai, a não ser uma menina que é lá de Natal. Eu coloquei um dia desse, só ela que disse, Carla disse sim, meus sentimentos, minha irmã, uma coisa assim, Deus consola, sei lá. O resto, falou nada. Isso não é igreja, mano. Pode ser qualquer coisa, isso não é igreja de Deus. Ficaram discutindo camisa, que cor era a camisa, qual era a bola, o nome, o azul. E eu observando e triste. Era para ter pelo menos umas 5, 6 pessoas naquele velório. Estava o pastor, tudo bem. Mas não é assim que funciona. Porque se fosse a minha mãe, eu ficaria muito triste. Ah, mas é a mãe do pastor. Ei, peraí. Acabamos de estudar em Tiago. Se você fizer acepções de pessoas, se você fizer distinção de pessoas na igreja do Senhor, você está pecando. Ah, mas foi a mãe de fulano, ninguém nem ligou. Qual é o problema? Você não ligou também com a mãe de irmã Zeneide? Ela morreu. E foi lá. Amado, a igreja do Senhor, ela só é igreja se numa hora dessa, ela olhar e dizer, meus irmãos estão aqui, chorando comigo, me abraçando, me confortando. Porque a mãe dela, as irmãs dela de sangue, os amigos dela da rua, estavam todos lá, pessoas que vieram de longe. Mas eram amigos da irmã Cícera, eram amigos de Zeneide, estavam lá, saíram tudo a pé no enterro, não quiseram ir nem de carro, foram a pé, lá do Bom Sossego, para o cemitério, amados. Eu sei que são palavras que as pessoas não gostam de ouvir, até se chateia com o pastor, mas eu não estou preocupado com isso. Eu ficaria mais preocupado se eu, para não magoar vocês, eu fizesse vista grossa. Aí então eu estaria na posição errada, seria um covarde e um fraco. Era melhor eu estar sentado no banco de quem está pastoreando uma igreja. Amém, amados? Então a gente precisa rever nossos conceitos. Senão não tem poder de Deus na igreja não. Se tiver, é só meninice. Porque o Espírito de Deus só se manifesta naquele que é santo. O Espírito de Deus só se manifesta naquele que procura fazer ou andar nos princípios de Deus. Mas vamos lá. Então eu falei que Provérbio diz que 6 pecados aborrece a Deus e o 7º ele odeia. Qual é?
língua mentirosa, ferina, envenenada. Aquele que levanta falso testemunho com o seu irmão. Aquele que cria contenda e fofoca. Você sabe por que Deus odeia fofoca? Você sabe por que Deus odeia contenda? Você sabe por que Deus abomina quem fala falsamente? Porque quem primeiro fez isso foi Lúcifer. Quem primeiro inventou essa fofoca e mentira foi Lúcifer. Com essa mentira e essa fofoca, ele arrebatou 1/3, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos que serviam ao Senhor, foram enganados por Lúcifer, por causa de uma língua mentirosa, ferina, envenenada. Por isso que Deus abomina e odeia, porque diz: quando vocês fazem isso, quando vocês praticam isso, vocês estão praticando aquilo que Satanás criou lá no princípio. E até hoje ele faz isso. Chega para o irmão e diz: tu viu? O irmão passou, nem falou com tu. Aí com tua cara não, rapaz. O irmão nem viu. Olha, virou as costas para tua. Irmão, pelo amor de Deus, eu nem vi. Vocês às vezes, eu vou dizer porque já passou, eu já passei por isso várias vezes, foi uma vez só não. Eu digo: gente, quando a igreja for crescendo, me perdoe, eu não vou poder falar com todo mundo. Eu falei lá na casa de Josi: vamos nos tratar, vamos ser sarados, porque se esse grupo crescer um dia, eu vou querer que vocês me ajudem. O pastor vai lá para fora falar com os visitantes, porque é o primeiro contato. Às vezes a pessoa dá só o bagaço, queria um abraço do pastor, um aperto de mão, queria ter um contato olho a olho, e é meu papel fazer isso. Mas tem pessoas, amados, que na igreja faz tempo que não fala comigo. Ele olha para mim e olha para outro canto. Pelo amor de Deus, amados, como é que a gente pode caminhar para frente se eu tenho que estar correndo para falar com todo mundo? Não dá, amados. Eu preciso pegar esses que estão conosco desde o princípio, os que estão chegando, e me ajudarem. Eita, o pastor não falou com aquela irmãzinha porque já está falando com outro irmão ali. Irmã, vai, irmão, peraí. Aí dá um abraço, ajuda o pastor. Irmã, como é seu nome? Pega o telefone, o endereço. Pastor, eu peguei aqui o endereço, o telefone da irmã. Ela disse até que queria, se o senhor pudesse fazer uma visita lá, a gente fazia uma visita. Vocês estão entendendo, amado? Isso é uma igreja sadia. Que não é porque o pastor não falou hoje com o Lucimar, nem na entrada nem na saída. Faz 2 domingos que ele não fala comigo. Tem alguma coisa. O Espírito de Deus não me engana. Aí bota logo Deus numa confusão satânica dessa. Vocês sabem, eu tive que tirar um casal daqui, expulsá-lo, por causa disso, mas pastor, o Espírito de Deus não me engana. Eu digo: Satanás vai lhe revelar, mas o Espírito de Deus não. Ou você não sabe que o Espírito de Deus não está em fofoca e contenda, minha irmã? Você chegou lá um dia desse, minha irmã, todo mundo lhe abraçando e querendo. Você já está dizendo que tem uma serpente, uma cobra, não sei o quê. Irmã, pelo amor de Deus, se você se trancar no quarto, isso na cara dela, 2 horas da manhã na casa dela, com o marido dela. Quem vai lhe revelar é Satanás. Não mudou de... Irmão, meu irmão, lhe amo demais. Estou aqui chorando, as lágrimas descendo. Mas eu vou lhe pedir um favor: não quero vocês mais lá na igreja. Em nome de Jesus, procura outro canto para adorar. Mas lá na igreja eu não quero mais. Precisa, irmão. Você acha que isso não parte do meu coração? Não, irmão. Rasga, eu choro feito um menino. Porque eu tenho que dizer, mas eu tenho que dizer, porque a pessoa está querendo manipular o Espírito de Deus, que não manipula, mas tentando me enganar, irmãos. Na frente do pastor, dizendo que vai orar, o Espírito Santo vai revelar. Você já está contaminada pelo mal. Que Espírito de Deus vai revelar a você coisa nenhuma? Peça perdão e se arrependa daquilo que está gerando em você maldade, que vai lhe destruir a sua saúde, vai lhe matar. Vocês estão entendendo, amados? E a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente se acostuma em falar e nada acontece. Olha, quando Deus fica em silêncio conosco, você tenha muito cuidado, irmão. Quando Deus cobra imediatamente, minha mãe sempre é assim. Deus revela a coisa a ela, mostra a coisa a ela, fala no coração dela, vai lá e diga a fulano isso e isso. Eu não vou não, é um pastor, eu não tenho nada a ver com lá, não vou não, mande outra pessoa, estou mandando você. Eu não vou não. Você quer ser ferida de enfermidade? Não, Senhor, tenha misericórdia, mas eu não vou não. Mande fulano.
depois de muitos dor, gemer a noite todinha, toma remédio ali, vai para colar. Jesus, eu vou dar o recado, hein? Fica boa. Digo, isso é que é gostar de sofrer. Dá o recado, rapaz, é teu, é? Não, Deus mandou dê. Você não viu um profeta de Deus que agradasse o povo? Profeta de Deus que agradou o povo de Israel. Nenhum agradou. Elias não agradou, Eliseu não agradou, Micaías não agradou, Amós não agradou, Abacuque não agradou, Jeremias não agradou, Isaías não agradou, Jeremias não agradou, ninguém agradou, só agradava a eles os babãos mentirosos, os que estavam contaminados pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. Vocês estão entendendo, mano? Não é para que você seja mal criado, ignorante, não, seja amável com as pessoas, seja amável, mas não faça acordo com nenhum irmão, nem daqui nem da acolá, que queira ferir a santidade da palavra de Deus, para que você fique bem na foto. Você não vai ficar bem com o Senhor. Você pode ficar bem com o povo, mas com o Senhor, Ele está ali reprovando, e está muito triste com você. Glória a Deus, amado. Está mudando a história do culto aqui, mas, sei lá, estou indo, né? Vamos lá. Língua mentirosa. Tiago chegou a dizer nessa carta que ninguém pode se dizer religioso sem primeiro refrear sua língua. Está vendo? Para Tiago, para ser um cristão verdadeiro, não basta apenas a teologia ortodoxa. O que é isso, pastor? Teologia ortodoxa. Está bonito, né? É o ensino inerrante da palavra, o ensino santo da palavra, a revelação genuína da palavra, os princípios, os mandamentos de Deus sendo bem observado na igreja. Nós podemos ter uma igreja muito rígida na palavra, obediente na palavra, temerosa na palavra de Deus, e mesmo assim não agradar a Deus. Porque muitas vezes você tem a teologia ortodoxa, mas você não vem acompanhado dessa teologia o amor, não vem acompanhado dessa teologia a prática, então não serve. Tem uma palavra ortodoxa, mas ninguém crê, ninguém faz, só prega. Todo mundo prega. Ei, tu viu a palavra? Ei, pastor entende mais. E aquele pregador, aquele evangelista lá da igreja? Irmão, o cara é quente demais. Eu gosto porque ele lê a palavra. Ele conhece demais. Sim, eu quero saber o que é que está gerando para você na sua vida. O que é que você está aprendendo, o que você está colocando em prática. Porque se você estiver só achando ele lindo e maravilhoso e não está colocando em prática, para nada serve, é vã a sua teologia ortodoxa. Não serve para nada. Glória a Deus, irmão. Eu preciso crer, viver a teologia ortodoxa, mas eu preciso praticá-la em amor. Corrigir o irmão tem que corrigir em amor. Não pode estar humilhando as pessoas. Isso não é de Deus. Mas não pode. Mas você não pode fazer acordo com o errado para ficar bem na foto. Amém, amados? Não estou entendendo, não. Vamos lá. Nós tropeçamos em muitas coisas, e Tiago diz: aquele que não tropeça no falar é perfeito varão e é capaz de controlar o seu corpo, todo o seu corpo. Irmãos, todos nós pecamos e falhamos. O que nós não podemos é permanecer no erro e não ter humildade para pedir perdão. Eu não sei porquê, né? A dificuldade de pedir perdão gera muita doença, gera mal-estar, gera peso de consciência, perde a liberdade, perde a intimidade, perde o relacionamento com Deus e com o próximo. Quando nós perdoamos, irmão, nós nos libertamos de um jugo de Satanás em cima de mim e de você. Peça não, não foi você que errou, não, foi ele, ele tem que pedir perdão, não vai não. O diabo ganhou a guerra. Mas se você disser, eu vou, porque o meu Jesus ensinou que para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. O meu Jesus ensinou que quando eu perdoo, quem fica sarado sou eu. Glória a Deus, amado. Então eu preciso pedir perdão. Uma palavra falada é como uma seta lançada, não tem jeito de retorná-la. Depois de você lançar a palavra, acabou, não volta mais. É como se você pegasse um saco de plumas, fosse para um pináculo bem alto
ou uma montanha bem alta, ventando bastante, e você abrisse aquele saco de plumas e deixasse voar o vento. Ia ser muito lindo, no espetáculo que você ia ver agora, perfeito, as plumas voando, tudo bem. Agora vai juntá-la. Nunca mais você conseguirá juntá-la. Então a palavra lançada é como uma flecha e é como plumas lançado ao vento. Nunca mais você vai buscá-la de volta. Vocês estão entendendo, mano? A Bíblia diz que é um laço para o homem o dizer precipitadamente, pois além dos estragos provocados na vida de outros e na própria vida, ainda vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Pelas nossas palavras serem inocentados, ou pelas nossas palavras seremos inocentados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. Engraçado isso, né? Tremendo. Aí eu não vou mais me deter, aprofundar sobre a palavra. Tem o poder de dirigir, destruir e deleitar. Mas deixa eu contar uma história aqui. Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem como para o mal. Martin Luther King foi um pastor batista cujo pai e avô também tinham sido pastores. Sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos. Lá pelo 1960. Ele foi um grande pregador, pastor, querido, respeitado e honrado, juntava multidões onde ele chegava. E ele foi a peça fundamental para que acabasse com essa segregação racial que tinha nos Estados Unidos. Ficou um resquíciozinho, mas ele foi fundamental nisso aí, porque ele tinha o poder da fala, ele tinha influência, ele atraía pessoas. Você conhece gente assim, amados? Que aonde está cercado de pessoas ao seu redor. Tem pessoas que pegam o microfone no palanque assim, não tem ninguém prestando atenção, o povo está meio disperso, aí o cara pega assim e diz: boa noite, graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor. E começa a pregar tão simples, um negócio tão simples, lê uma parábola, e está todo mundo assim ligado, outro chorando, falando em língua, aceitando Jesus sem nem ter feito o apelo ainda. Não sei se você já viu, eu já vi gente assim, conheço alguns, tem uma unção extraordinária. O poder da fala, você tem condições de atrair muitas pessoas para Cristo, para o bem ou para o mal. Esse pastor Luther King tinha essa capacidade. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu vou falar em outra coisa aqui que é interessantíssimo. A língua pode dirigir tanto para o bem como para o mal. Tiago usa duas figuras para mostrar o poder da língua: o freio e o leme. Acabamos de ler no início. O freio e o leme. Cavalo, boi, qualquer animal. Ele até cita todos os animais, os terrestres, os répteis, as aves do céu, até os animais marinhos. Tiago diz: o homem tem capacidade e poder para domá-lo, mas ele não tem poder para domar a sua própria língua. Então, quando você coloca freio no cavalo, ele obedece. Pode ser o cavalo que for, dependendo do tipo de arreio que você colocar nele, ele tem que obedecer. O navio, muito grande, transatlântico, imenso, ele é guiado, dirigido por um lemezinho. O negócio do fundo do mar fica só assim, ó. Não sei quanto a bomborder, não sei quanto a bora-border, não sei quanto a noroeste, a boroeste, sei lá. Ele vai girando o piloto, e aquele monstro vai sendo virado para a esquerda ou para a direita, um bichinho lá embaixo, dentro d'água, ninguém está vendo não. Mas ele disse: você vai para onde eu quiser. O piloto sai para cá, ele vai lá, ele... Sim, amados, vocês estão entendendo? Pastor, isso quer dizer o quê? Eu quero dizer, se eu e você colocarmos a nossa língua debaixo da direção do Espírito de Deus, do domínio próprio, Ele vai nos dar sabedoria para falar só o que for necessário e edificante.
Glória a Deus, irmão. É que a gente se precipita, né? A pessoa está falando, eu também. Ei, para um pensa o que tu vai dizer, porque depois de tu falar, não volta mais não. E se tu falar no ouvido de um fofoqueiro, de uma fofoqueira, torou-se, acabou-se. Nunca mais você tem controle daquela conversa. Não adianta nem dizer para o fofoqueiro: homem, pelo amor de Deus, eu não dormi a noite toda, eu falei para você, não era para falar. Aí é que coça o ouvido do fofoqueiro. O negócio é quente mesmo, porque está pedindo, está chorando. Ei, o negócio é quente, eu falei para 10, agora eu vou aumentar para 30. Porque o fofoqueiro não tem pena de você. Ele quer ver o mundo pegando fogo, ele quer ver o mar pegando fogo para comer peixe assado na beira do mar. Vocês estão entendendo, não? Então, muito cuidado com quem você vai se aconselhar também. Lá na outra igreja nós tínhamos o culto de oração das mulheres e dos homens de um lado. E cuidado, mulheres, o que vai contar as mulheres aí. Nem tudo é para contar, hein? Porque nem tudo fica aqui. E batendo no ouvido de uma chave, benção. Bye, bye. Nenhum vento segura mais. Sai mais, entendeu, amados? É verdade? Já passaram por algum assim, não, né? Deixa eu adiantar aqui. Cavalo, você já sabe que tem freio, né? A língua tem o poder de destruir. Tiago 5-8. Tiago lança a mão de outras duas figuras: fogo e veneno. Ele não diz que a língua parece um fogo, não. Ele diz que a língua é o fogo. A língua é um fogo. Vocês viram agora, ontem, no lugar lá não sei se foi do Cerrado por ali, pegou fogo, amado, devastou uma área imensa. Os fogos, o bombeiro sem poder apagar, queimou o carro na fazenda. Minha mulher escapou, não sei como, porque ela pegou o carro e saiu na outra mão sem ver nada, enxergar nada, escapou. Mas o carro dele bem novinho tocou fogo, as casas, sabe? Os bombeiros estão dizendo: isso foi um cigarro que alguém lançou no carro. Deixa eu dizer uma coisa a você. A piúba do cigarro, ou um fósforo, quando você está fumando aqui, ó, tragando aquela maconha, você querendo, você faz assim, você pega na ponta do cigarro e faz assim, ó, nem queima a sua mão, você apaga. Vocês estão entendendo, não? Isso é a língua. Quando você quer falar o que não deve, que não vai edificar, fofocar do irmão, a língua está assim acesa, igual cigarrinha, porque está a piubinha acesa. Mas eu aprendi que eu tenho que controlar você, viu? Você tem veneno, miserável. E esse foguinho está aceso igual um cigarro de maconha. Peraí, ele faz: mulher, o que é que tu ia dizer? Vanderlei, o que é que tu ia dizer? Vanderlei disse: rapaz, eu até esqueci. Essas mentiras até vale, Jesus respeita. Mentira não, citar só mentira. Rapaz, nem me lembro mais. Era o que mesmo? Jesus chega aqui, Jesus está passado do Espírito Santo, já acabou tudo, pronto. Mas se você deixar a piúba acesa, mulher, eu vou contar um negócio a tu, viu? Conta ninguém não, que é cabeludo, torou-se. É como pegou a piubinha de cigarro, passando aqui, jogou na rua, na pista. A bichinha saiu bolando. Uma piúba de cigarro, não vem dizer que criou isso aí não. Criou, meu filho, criou. É igual uma fofoca. Conta um, o outro conta outro diferente. Aumentou a mentira, o outro aumentou a mentira, o outro aumentou a mentira. Vocês já participaram em grupos, dinâmica, em grupo de casais, de retiro? Bota 10 pessoas assim, diz: fulano, escuta aqui, quinta-feira eu vou evangelizar lá na casa de irmã Dedezinha. Aí o outro disse: o que foi que ela disse? Rapaz, ela disse que quinta-feira eles vão lá para a casa da irmã Dedezinha e depois parece que vão lá passar para o Salete também. Aí o outro: o que foi que ela disse? Rapaz, parece que quinta-feira não vai dar certo não, que parece que o carro não sei quem quebrou. Irmão, quando chegar lá tem nada a ver, tá assim: rapaz, do Flamengo e o Vasco, parece que o Flamengo deu de 7-0. Foi 7-0 no Vasco. Não tinha nada a ver, meu. Conversa aqui. Fofoca. A piubinha saiu rolando no asfalto, encontrou uma graminha que estava ali um combustão, só esperando uma fagulha de fogo para tocar fogo e destruir tudo que foi plantado, anos e anos, que foi cuidado, anos e anos, cerca que gastaram milhares e milhares de reais para fazer aquela cerca tão linda, preparar aquele negócio tão lindo, acabou-se em poucos momentos, por causa de uma fagulha. Vocês estão entendendo, amado? Vou até beber água, minha língua está coçando.
apagar a conta. Ele não está dizendo que parece com fogo, não. Ele está dizendo que a língua é o fogo. Vocês estão entendendo, amado? Se lembre disso. Diz, miserável de língua. Tu é igual um cigarrinho, o cigarro apaga. Pega na ponta assim, até virar o pó. E ele fala de veneno. Aqui, amado, deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe que veneno é veneno e mata, adoece, mobiliza, né? Um mosquitinho da dengue desse tamanho, coloca quase nada lá dentro. Que ele não injeta nada, é que ele é contaminado por aquilo, e quando ele pica, algo que está naquele ferrãozinho dele ali, negócio minúsculo, microscópico, entrou junto naquele tendãozinho dele, ele estava contaminado, aí pronto, torou-se. Aí a gente pegou uma dengue, uma zika, qualquer coisa, uma malária. Tão pequeno, mas não se esqueça, veneno é veneno. Glória a Deus, amado. Eu vou adiantar aqui para a gente, eu quero contar uma história aqui interessante aqui. No dia 8 de outubro de 1871, às 8h30 da noite, durante uma campanha evangelística de Lee Moody, em Chicago, um grande pregador, pastor, um cara, um conferencista torado dos Estados Unidos. Lá em Chicago aconteceu um terrível incêndio. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem casas. 17.500 prédios foram destruídos e centenas de pessoas morreram por causa do incêndio. Vocês estão entendendo? Se alguém tivesse visto o início do incêndio, não haveria essa destruição tão brutal. Começou tênue e pequeno, mas atingiu proporções avalaçadoras. Assim é o poder da língua. Irmão, quando o foguinho está no início, você apaga, você pisa, joga areia. Mas quando ele toma proporções grandes, você se desespera e ninguém controla mais o fogo. Tiago está querendo alertar que a língua tem poder do fogo e poder de destruir, como o fogo destrói, também a língua destrói. No final do século IX, preste atenção nisso aí, no final do século IX, na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos, 4 repórteres aguardavam ansiosamente a chegada de um famoso político, um senador que haveria de visitar a cidade. Os repórteres posicionaram-se para receber o dito senador, um homem de projeção naquele país, entre mentes para a frustração deles. Entretanto, para a frustração deles, o senador não chegou, e eles ficaram tão decepcionados e desiludidos que resolveram ir para o Oxford Hotel e começaram a tomar umas cachaçinhas. Durante toda a noite, beberam em excesso. Depois de embriagados, eles resolveram escrever uma matéria para o jornal que pudesse chamar a atenção. Presta atenção, isso é fato real. Eles invocados, o senador não veio, decepcionado, tomaram umas cachaças. Disse, rapaz, a gente não pode sair daqui de mão vazia. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção. Botar uma matéria no meu jornal. Veja só. Eles escreveram: notícia de torar meio mundo. De forma contundente, escreveram um artigo cuja manchete era: a China anuncia a derribada de sua multisseculares muralhas. Eles botaram no jornal americano que a China anuncia a derrubada das muralhas. A notícia chegou à China como uma bomba explosiva e provocou uma grande confusão. Os chineses reagiram furiosamente, abrigando um grande ódio em seu coração pelos ocidentais. Lá havia muitos ocidentais, muita gente americana, muita gente de outros países. Os cristãos ocidentais que moravam na China passaram a ser perseguidos, torturados e mortos. Essa malfadada notícia provocou na China uma sangrenta revolução, que foi chamada Revolução dos Boxers. Por causa de uma mentira, de uma notícia falsa. Nós vivemos hoje aí a moda do fake news. Pastor, você ouviu? Eu digo, pelo amor de Deus, não coloque essas coisas no grupo, no zap, você não sabe nem se é verdade.
porque sei quem mandou, você está reproduzindo mentiras e mais mentiras. A pessoa não procura nem saber se é verdade. Em maio de 1900, essa revolução se alastrou, provocando grandes tragédias e perda de milhares de vidas. Foi preciso que os Estados Unidos e a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão se unissem para defender os ocidentais. Por causa de uma mentira. 19 mil soldados aliados invadiram Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Mas, naquele mesmo dia, 250 ocidentais foram assassinados naquela cidade. Só depois de um ano. Um ano depois, é que o Tratado de Paz foi assinado. Contudo, os chineses expulsaram os estrangeiros da China. Esse fato medonho, provocado por uma mentira, foi o combustível para inflamar o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. Vocês estão entendendo, amados? O que é uma mentira ou uma conversa fora de lugar? Parece inocente, mas você pode destruir muitas vidas, inclusive a sua. Que lá no final ele diz, Tiago disse, essa língua não só lança pessoas no inferno, como ela própria. Aí deixa eu terminar aqui dizendo assim, que oração, amados? 9:13. Esse fato medonho, já falei. Tiago diz que a língua é fogo, não diz que ela parece como um fogo não, aqui eu já falei sobre isso. Em primeiro lugar, a língua é perigosa. Ela é um mundo de iniquidade, segundo Tiago. Ela é fogo, ela coloca destruição em toda uma carreira e uma vida humana. Em segundo lugar, a língua é indomável. Tem gente que não consegue segurar a língua. Mas coça, não dorme, não come, enquanto não entregar a mensagem do Satanás. Devia ser assim para entregar a mensagem de Deus, né? Ai, Jesus mandou, tem que entregar. Jesus mandou, de Jesus, eu não estou falando, né? Aquele povo que gosta de fofoca, ele disse, foi Deus que mandou. Sócrates, o pai da filosofia, isso aqui é bom para a gente aprender. Sabe, há muitos anos que eu sei disso aqui, mas foi tão bom reler porque aí veio a memória. Sócrates, o pai da filosofia, costumava falar sobre a necessidade de passarmos tudo que ouvimos por 3 peneiras, né, doutor Luciano? 3 peneiras. Vamos lá, vamos ouvir a primeira, vamos ouvir as peneiras, para quando um irmão, uma irmã chegar para você e falar de alguém, você diz, espera aí, já passou, irmã, pelas 3 peneiras, essa conversinha, que você vai falar comigo? Não, eu digo, então vai passar primeiro, depois você me procura. Olha só, a primeira peneira diz assim, Sócrates diz assim, você já passou, a primeira peneira, peneira da verdade, o que você está me falando é verdade? Você pergunta para a pessoa, é verdade? Aí com certeza que ela vai dizer, ou ele que é, né? Se a pessoa tutubiasse dizendo, eu escutei falar, é verdade, e quem falou, rapaz, não mente, porque nessas horas o fofoqueiro, o mentiroso passa a ter... Você já notou que, eu já observo isso, comigo acontece demais, eu estou aconselhando alguém, eu estou falando alguma coisa de alguém, ensinando alguém, demonstrando alguém, até dando um puxão de orelha, aí alguém disse, pastor, fulano disse, eu estava lá e disse, fulano que disse, eu conheço, ele sabe, ela sabe que é um fofoqueiro, uma fofoqueira de primeira linha, é uma pessoa totalmente, eu estava lá e disse e confirmou, eu digo, e aquele fofoqueiro já passou agora a ser uma pessoa íntegra? Porque de agora a gente sabe que é um mentiroso, uma mentirosa, gosta de criar problema, não vive a palavra, não vive a verdade, é um hipócrita. Não, pastor, mas ele não ia mentir não, já não ia mentir, porque é uma fofoca, o fofoqueiro já passa a ser a pessoa de bem. Muito cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado. Já hoje eu peguei minha sobrinha e disse, peraí, não tio, mas a pessoa que me disse é da minha família, é daqui, é os de casa mesmo que a gente não quer ver, que são errados.
A gente vê os outros de fora, mas de casa sempre a gente passa a mão. Muito cuidado com o que você vai tomar um posicionamento porque alguém falou. Aí diz assim: eu escutei falar que é verdade. Sócrates prontamente dizia: bom, se você escutou falar, você não tem certeza. Concorda, igreja? Se você escutou falar, você não tem certeza, você não estava lá. Faça isso, vamos fazer, eu também. Segunda coisa, você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? Se você disser para a pessoa: eu posso falar com ela isso que você está me dizendo, o sangue de Jesus tem poder, minha filha, você quer acabar comigo, é? Vai acabar a amizade da gente, dizendo que a outra é amiga dela. Como você é amiga? Tu está fofocando a vida do outro? Tu está denigrindo o outro, a gente quer, mulher em nome de Jesus, aí vai acabar a nossa união. Não, eu quero ter paz com Deus e com meus irmãos. Olha, fofocando e quer ter paz com os irmãos. Quando alguém fofocar, eu posso dizer a pessoa: no nome de Jesus, não diga não, então não me fale. Glória a Deus, amado. Vocês estão aqui? Pena que era para a igreja toda estar aqui, né? Aí o povo não aprende, mas tudo bem. Vamos aprender para pelo menos a gente contagiar os outros. Ou quando o outro vier falar, diz: eu aprendi no culto de ensino, já que você não vai. Você tem certeza? Você estava lá? Não. Eu posso contar a pessoa? Não. Então vai para lá, Satanás, com sua fofoca. Pode dizer, quando falar, foi o pastor que disse: Satanás, vai falar com ele. A terceira, ele diz assim: o que você vai me contar vai ajudar a pessoa? Vai ajudar essa pessoa que você vai me contar agora? Eu tinha feito isso e tenho feito mais vezes, eu tenho até esquecido. Eu vou começar a fazer quando alguém vier fofocar. Você está me dizendo, você está me dizendo para a gente ajudar em oração, ir lá falar com a pessoa, ou você está me dizendo só por dizer? O pastor dizer é mais um que você está reverberando algo que não vai resolver. Vocês estão entendendo, amado? O que está me falando vai edificar a vida da outra pessoa, a gente vai orar junto, a gente vai lá visitar junto, a gente vai dar uma força. Pronto, então fale que eu quero ajudar a outra pessoa. Porque é assim que você gostaria que fizesse com você. Você não queria que ninguém ficasse nos cantinhos falando mal de você, não. Uma coisa é você pegar a pessoa e dizer na cara dele ou dela: irmão, você está agindo assim, assim, de forma carnal, você não está sendo santo, você está sendo reprovado diante de Deus e de mim também. Diga na cara dele ou dela, não tem problema nenhum. O pastor disse na cara dele, não tem problema. Não foi a verdade? Foi, tá bom. O ruim é o tal da fofoca, porque vai chegar tancando o ouvido dessa pessoa que não tem nada a ver com o que vocês começaram a falar. Glória a Deus, amado. Aí Sócrates diz assim: se você não passar nessas 3 peneiras, eu não quero ouvir. O povo tem uma mania de dizer assim: o fofoqueiro, eu vou contar só a você, viu? Olha, mulher, porque você é minha amiga. Olha, vou dizer para os homens, porque as mulheres estão tudo se invocando de água. Vou dizer para os homens, tá para Nilce e Luciano aqui. Olha, Luciano, eu estou contando para você, não conta ninguém não, viu? Rapaz, você é meu amigo, conta ninguém não. Ah, o fofoqueiro já contou a 100, meu filho. Aí Luciano disse: pode contar mesmo, deixa comigo. Aqui é um sepulcro lacrado pelo selo de Faraó. Beleza. Coitado, guardou o segredo. Mas no primeiro momento que explodiu, alguém disse: rapaz, o cão lembra logo dele. Vai lembrar logo que ele contou o fofoqueiro a Luciano. Aí vai dizer: rapaz, eu contei a Luciano. Eu não acredito que o Luciano abriu a boca, rapaz. Luciano esqueceu do que ele contou da fofoca. Mas rapaz, tu contou. Eu só contei a você. Mentira. Contou a várias pessoas. O fofoqueiro nunca conta um negócio só a você. Nunca ache que ele é seu amigo confidente. Nunca. O fofoqueiro tem um bocado de confidente. Até porque ele não quer confidenciar, não. Ele quer espalhar mesmo, rapaz. Ele quer ver o negócio pegar fogo. Vocês estão entendendo, não? O que eu estou falando aqui, irmão, alguém aqui discorda? Levanta a mão, já que é um ensino, a gente pode ficar até meia-noite. Alguém discorda? Se discordar, levanta a mão, mas o curso de ensino é para isso mesmo. É desse jeito ou não é? Se eu perguntar aqui, alguém já passou por umas dessas? Muitos. Vamos lá, terminar. Mas também tem tanta coisa para dizer, mas não vou falar não. Ele diz assim: a língua tem o poder de deleitar. Vamos sair da tragédia, né, amados? Vamos sair da tragédia. Tiago, capítulo 3, do 9 ao 12, eles têm poder de deleitar. Tiago
Disse que a língua tem o poder de dirigir, citou 2 exemplos, freio e leme. Também que a língua tem o poder de destruir, exemplificou o fogo e o veneno. Mas agora Tiago fala da língua que tem o poder de deleitar. Maravilha. E citou mais 2 exemplos, uma fonte e uma árvore. Olha que maravilha. Glória a Deus, amado. Naquele lugar onde Tiago escreveu isso, a água não era tão favorável, tão fértil, tão disponível como nós temos aqui no nosso país. Então, quando ele fala de uma fonte, ele está falando de algo que é vital para aquele povo, até hoje. Vital para aquele povo do Oriente, livrando ali o rio Nilo, livrando o rio Tigre, o rio Jordão seca, às vezes fica, né? O mar da Galileia está secando também com muita força, mas é só assim, uns pocinhos de água, o resto é deserto, é areia e pedra, pedra. Então o cara não beber água agora, encher o bucho e levar pelo menos 100 litros de água, não chega da casa vizinha não, da cidade vizinha não, porque falta tudo. Então quando ele está falando que a língua também é como uma fonte, é claro que ele cita a fonte de água salgada e água doce. Ele diz assim, não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Mas vamos deixar a água salgada para lá, porque eu já falei de muita coisa ruim da língua. Vamos falar de coisa boa. Quando eu comecei a mensagem, eu falei que uma palavra dita na hora certa, uma palavra edificadora, uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra de cura, uma palavra de poder, uma palavra de unção, é como uma fonte, um manancial de águas cristalinas e doces. Amém, amado? Quando a gente está assim, com muito calor no lugar, e alguém diz, rapaz, ali tem uma lagoa, tem um rio, uma água bem geladinha e limpa, irmão, tem coisa melhor do que não ser suado. Eu andava nas vaquejadas assim, de vez em quando tinha um canto que tinha um rio, sabe? Tinha um açude para o cara tomar um banho. Ah, meu Deus do céu, eu ia dar banho nos cavalos. Nessa hora até dizia o tratador, deixa que quem vai dar banho sou eu. Eu ia dar banho, depois de dar banho nos meus cavalinhos, eu mergulhava na água. Ficava nadando de um lado para o outro assim. Homem, é bom demais, se não? Água. Então a gente aqui, os crentes, a gente pode pegar a nossa língua, para ela ser, tanto para mim, como para o meu irmão, como uma fonte, um manancial de água doce. Diga amém, amados. Abra a sua boca, abramos a nossa boca, as nossas bocas, para profetizar bênção na vida do outro, para que quando alguém nos procurar, a gente tenha sempre uma palavra de consolo e de conforto. Esse grupo de evangelização, eu tenho certeza que cada dia que vai evangelizar, eles voltam mais saciados, eles voltam mais felizes, eles voltam mais, porque quando eles abrem a boca para transmitir a palavra e levar alegria, levar um consolo, ânimo para alguém, quem sai de lá animados, alimentados, revigorados são eles. Sim ou não? Vocês que estão aí no evangelismo, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Não? Abra a boca para falar coisa boa, para ver se aquela água não vem para você. Está em você, mas você não está muitas vezes nem se alimentando dela. Mas quando você transmite para alguém, ela volta e você parece que começa a beber. Glória a Deus, amado. Aí, para terminar, ele também compara com uma árvore. Amado, naquela região ali, um carvalho, um terebinto, uma figueira. Menina, aquilo ali é o oásis para quem está no deserto. Um sol 50 graus, uma pedra queimando. Você chegar a encontrar um carvalho daquele centenário, milenar, frondoso. Ei, você dorme de encher o bucho ali, irmão. Você pode não ter que comer, mas só aquela sombra e o ventinho batendo em você. Você dorme que nem se lembra de leão, nem de cobra, de coisa nenhuma. Então que sejamos assim para aqueles que estão no deserto, para aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estejam na solidão, aqueles que estejam angustiados, porque a pessoa está angustiada, irmão, pode até estar morando numa casa boa, com piscina, com carro, com tudo, mas está numa solidão, é como se estivesse no deserto, procurando uma gota d'água, ou uma sombra para se refrescar, uma água para beber, e Deus envia eu e você, como fonte de água viva, e como sombra fresca, para aquele que está morrendo. Glória a Deus, amado.
Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, sairmos daqui alimentados, enriquecidos, amadurecidos e ensinados pela tua palavra. Fica com a tua igreja, Senhor, que não sejamos uma igreja de proforme, uma igreja de uma liturgia sistemática, uma igreja, Senhor, que pregue a teologia ortodoxa, mas não vive o que prega. Meu Deus, uma igreja de fachada, um povo que parece ser, mas não é. Não, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Refreia a nossa língua, Senhor. Ensina-nos a domar a nossa língua. Senhor, sei que não é fácil, sabemos que não é fácil. O Senhor citou aqui várias coisas, Senhor, que são tão grandes e são guiados, Senhor, por aquele leme, são guiados, Senhor, por aquele freio, são guiados, Senhor, por coisas tão pequenas, mas que têm controle. E nós muitas vezes não sabemos, Senhor, controlar a nossa língua. Perdoa, Senhor, perdoa-nos tudo aquilo que falamos que não edifica, que não consola, que não constrói, mas nós temos muitas vezes, Pai, destruído muitas vidas, temos, Senhor, deixado muitas pessoas na solidão, muita gente angustiada, Senhor, muita gente triste. Pai, no nome de Jesus, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, o nosso falar. Enche-nos da tua graça, da tua sabedoria, do teu entendimento, do teu temor. Que nossa boca, nossa língua venha a ser fonte de vida para o que está triste e abatido, os que estão sem consolo, os que estão na solidão, os que estão no enfermo. Que da nossa boca saia a cura, saia o alimento, saia o abrigo, saia o conforto e a água para saciar a sede. Muito obrigado, Espírito de Deus, no nome de Jesus. Amém.